Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar aqui de volta com vocês para mais uma aula envolvida nesse contexto das ciências jurídicas. Estamos aí com o nosso canal no YouTube. Queremos agradecer a aquelas pessoas, amigas, simpatizantes que fizeram as suas inscrições e convidamos, assistam às nossas aulas que estão por lá sobre várias temáticas do direito. Nós estamos aí, por algum tempo, exercendo a nossa docência universitária na condição de professor, especialista em processo civil, mestre em direito civil e agora doutor em temática de direito socioambiental. A temática que tiramos para hoje está adstrita a obrigações. É o início da parte especial do nosso Código Civil. Começa ali no artigo 233 e vai até os artigos 400 e seguintes. Quando olhamos as primeiras civilizações, a solução que se encontravam para as contendas, conflitos, era a imposição de obrigações cruéis, como empalação. Nós tínhamos a guilhotina, pena de morte, a pena de talião, primeiros ordenamentos que nós tivemos positivados como o Código de Hammurabi em torno de 1800 a.C. E essas obrigações decorrentes de pactos entabulados, de compromissos assumidos entre as partes, se fizeram de forma cruel ainda durante o direito hebraico. Nós ainda vamos ter essa presença da lei de talião, de olho por olho, dedo por dedo. Era a época de um povo rude, e Moisés, que é a presença marcante nesse ordenamento, teve que se louvar e utilizar dessas execuções para a solução dos conflitos que existiam entre aquelas partes, naquela oportunidade, naquele tempo. Mas a humanidade evoluiu e nós vamos encontrar suavização destas formas de cumprimento de obrigação, inclusive com um marco muito importante ali no direito indiano, onde vamos ter o Código Manu, exaltando aquela síntese apresentada pela expressão "e mulher não bate sequer com rosas". Mas marcante mesmo para o nosso Código Civil é a presença do direito romano, sem desprezar toda a principiologia existente no direito grego, com a presença dos filósofos Sócrates, Aristóteles, Platão. Todos eles deixaram uma principiologia muito rica, que traz interpretação, norteamento e até caráter sancionatório, e que foram assimilados pelas legislações atuais. Mas o Código Civil adotado em nosso país, ele tem por sua base o direito romano. E lá no direito romano nós tivemos um marco muito importante de atenuação da forma de cumprimento dessas obrigações nas relações civis. Em 326 a.C., nós tivemos uma lei, que é um marco muito importante, a Lex Poetelia Papiria. E no bojo dessa normativa em Roma, vem exaltada a presença que nenhum devedor mais iria pagar as suas dívidas ou débitos com seu próprio corpo. E logo na sequência nós vamos ter o Corpus Juris Civilis, que é a base da nossa legislação toda civil que temos por aqui, esse código, também conhecido por Código de Justiniano. Ele também vai nessa direção de abrandamento, suavização da forma de cumprimento das obrigações. Ele ratifica, portanto, a Lex Poetelia Papiria. E assim que vamos evoluindo nesse contexto das obrigações, passando aí por um período medieval, onde se colhe, apesar de fases conturbadas, de fogueiras, guerras santas, inquisições, mas se tem, sobretudo, a presença da patrística escolástica, com a figura de Santo Agostinho na patrística, e a escolástica do século IX até XIII, onde se teve a presença de São Tomás de Aquino. Esses dois líderes nesses movimentos, aos seus tempos, recepcionaram essa filosofia da Grécia Antiga e trouxe sensível
libertação desse período de fundamentalismo religioso. E foi muito importante para que os tribunais canônicos assimilassem essas formas de solucionar contendas civis como obrigações que têm em suas bases os contratos. Nós tivemos aí nesse período medieval a cláusula rebus sic stantibus, que traz a lição de que se as coisas não estão mais da forma como foram pactuadas inicialmente, elas deverão ser revistas. Isto foi uma forma suave de resolver os contratos e as obrigações quando não se podia mais cumprir da forma como eles foram tabulados inicialmente, por consequência de fatos abruptos, inesperados, que oneraram substancialmente as suas cláusulas. Tanto assim o é que o atual Código Civil assimilou esse ideário dessa cláusula rebus sic stantibus sob a roupagem de teoria da imprevisão. Olha bem, portanto, senhores, estamos vivendo um momento de pós-pandemia, onde as pessoas, diante de circunstâncias abruptas, inesperadas, não puderam honrar os seus contratos, as suas obrigações, e tiveram que reformulá-las. Então, essas obrigações foram repactuadas, tiveram que ser suavizadas diante das circunstâncias diferenciadas que os devedores, os obrigados, passaram. E assim que nós vamos saindo desse período medieval, apesar de muitas pessoas olharem para eles como algo de obscurantismo, de trevas, de excessos, é melhor que a gente busque daí nesse período essa lição insuperável da cláusula rebus sic stantibus, que trouxe uma repercussão importantíssima para a legislação civil que nós temos no nosso país hoje, o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, e que adotou, em nível de obrigações, essa forma de solução principiológica por meio da teoria da imprevisão. E passado, portanto, esse período medieval, nós vamos observando que em 1500 o Brasil é descoberto por Portugal, e a legislação que chega por aqui são as ordenações do reino, afonsinas, manuelinas, filipinas. Cada imperador de Portugal, o rei de Portugal, terminou emprestando o seu nome para essas ordenações. Elas ainda traziam nos seus bojos, no corpo legislativo, circunstâncias radicais, como as pessoas que fossem condenadas criminalmente não teriam direito às relações civis, de ter um registro ou de entabular os seus negócios. Aquele que era reconhecido como escravo é como se também fosse morto civilmente. Infelizmente, ainda temos essas repercussões desse período das ordenações do reino que se fazem presentes aí no nosso atual Código Civil, que são essa questão de deserdação e dignidade. A pessoa considerada indigna ou deserdada diante das cláusulas ou circunstâncias previstas para essas situações, a exemplo do caso que vira e mexe se debate no país, da Susana Richthofen, é como se ela fosse morta civilmente para aquela sucessão dos bens deixados pelos falecidos pais. Ministério Público de São Paulo, articulação de indignidade, e ela ficou afastada de todo o patrimônio porque ela participou diretamente de toda a ação criminosa que ceifou a vida de seus pais. Em 1891 nós vamos ter uma boa Constituição elaborada por Rui Barbosa, que vai trazer esse contorno de liberalismo para o país, dessa ideia de ter os três poderes harmônicos e independentes entre si, distanciando daquele quarto poder que existia naquela primeira Constituição. Rui Barbosa estruturou essa Constituição como uma réplica americana, que ainda está em vigor até hoje, e talvez por isso o Brasil, nesse período, era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil,
Brasil com Z grafado, pela influência que se trouxe daquela Constituição americana. Mas essas questões todas foram, dessa nomenclatura do nome do Estado brasileiro, logo foram corrigidas e o Estado brasileiro então passou a receber o nome de República Federativa do Brasil, grafado com S. Importante que o aspecto de liberalismo estava muito presente nessa Constituição e que possibilitou termos aí uma estruturação para uma legislação civil de obrigações que pudessem ser cumpridas pelos seus devedores, por aquelas pessoas que tivessem impostas nesse contexto a um plano de devedor, ou até de responsáveis por ela. E logo depois dessa Constituição de 1891, redigida por Rui Barbosa, nós vamos ter uma terceira Constituição de 1934, redigida numa réplica da Constituição alemã de Weimar, e ela tem esse caráter democrático, está associada diretamente à chegada de Vargas ao poder para o governo provisório. Nós vamos ter logo na sequência uma quarta Constituição, que é a polaquinha, que Vargas trouxe como uma réplica da Constituição polonesa, dando o golpe de Estado Novo para a permanência do seu poder, e a quinta Constituição, em 1946, traz a redemocratização do país. Nós vamos caminhando nessa direção até enfrentarmos um golpe militar em 1964. Em 1964, os militares chegam ao poder e trazem uma sexta Constituição, em 1967, ditatorial ao regime militar. E logo 2 anos após, temos uma sétima Constituição de 1969, para termos uma oitava e atual Constituição em 5 de outubro de 1988. Mas o nosso primeiro Código Civil é de 1916. Esse Código Civil teve longa vigência até que chegássemos em 2002 ao atual Código Civil, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003. Um pouco dessa evolução legislativa envolvendo esse contexto da teoria geral das obrigações. Mas voltando para a parte doutrinária, é indispensável conhecer um pouco do conceito de obrigação, que a legislação civilista, e aqui nós vamos recorrer sempre à boa doutrina de Pablo Stozzi, juiz baiano, que está sempre emprestando suas palestras aos órgãos e instituições. Ao lado dele, o doutrinador Carlos Alberto Gonçalves, que também é um referencial nesses nossos estudos, em nossas falas. Também recorremos ao professor Flávio Tartucci, grande civilista. Ao lado dele, nós temos ainda a professora Maria Helena Diniz e tantos outros civilistas que estão sempre emprestando as suas lições. Quando se busca um aporte doutrinário e teórico para se chegar ao conceito de obrigação, nesta seara civilista, o que se encontra é que a obrigação seria uma relação jurídica transitória de caráter patrimonial, envolvendo a pessoa de credor e devedor para o cumprimento de uma prestação que poderia ser positiva ou negativa. É uma síntese bem objetiva aí desse conceito de obrigação que nós vamos encontrar desenvolvido por esses doutrinadores. Então, observem os senhores que a obrigação é uma relação transitória. Por mais que ela possa ser mais duradoura, mas ela tem um início, meio e fim. Noutra parte, ela vai sempre envolver uma prestação que apresente um valor, um patrimônio. Não teremos aí uma obrigação gratuita, sem ônus, com gratuidade. Ela tem um valor patrimonial representado, é claro, pelo seu objeto ou pela sua prestação. Noutra parte, verificamos aí que a obrigação tem essa presença de devedor e credor.
que é o elemento subjetivo dessa obrigação. A doutrina vai sempre trazer a nomenclatura de accipient para o credor e solvens para o devedor. Noutra parte, enquanto elemento objetivo dessas obrigações, nós vamos ter o objeto ou a prestação, que pode ser positiva ou negativa. O bem que se pretende receber no cumprimento dessa obrigação, ou a atividade a ser realizada, a ser cumprida. Mas ainda teremos o elemento espiritual ou imaterial, que seria o vínculo iuris, o vínculo jurídico, que é o liame que vinculará o devedor e credor a uma obrigação ou prestação com a respectiva fonte geradora dessa obrigação, que será ou um ato ilícito, um ato unilateral de vontade, ou um contrato. São as fontes das obrigações. As fontes das obrigações poderão ser imediata, que é a lei, e elas poderão ser mediatas ou indiretas, que são os contratos, os atos ilícitos, os atos unilaterais de vontade. Mas alguns doutrinadores ainda apresentam, a título de fontes dessas obrigações, os quase-contratos e os quase-delitos. Os quase-contratos são aqueles que estão aí envolvidos nesse contexto do exercício do poder familiar do pai em relação aos filhos menores, ou até enfermos, e naquelas outras relações obrigacionais envolvendo tutela, curatela, guarda. E o quase-delito seria esses atos praticados por culpa e não por dolo, onde se há a imprudência, negligência ou imperícia. As obrigações, segundo a doutrina civilista, se apresentam num rol de qualificações doutrinárias exatamente para possibilitar ou permitir que as partes que estejam envolvidas nesse contexto possam fazer as suas escolhas para adequação. Mas encontra-se nesse particular divergências, nomenclaturas bem diferenciadas, e aqui nós vamos buscando, nesses nossos estudos sobre as obrigações, encontrar estas classificações que estejam mais próximas aí e que venham convergir para aquilo que a maioria dos autores vem adotando. As prestações, quanto à exigibilidade, poderão ser classificadas em obrigações civis, naturais ou morais, propter rem. Nós vamos ter uma obrigação titulada civil quando ela estiver preenchida de todos os requisitos, pressupostos, estruturas que venham nortear uma obrigação segundo a legislação civil, ali com a presença bem delimitada de débito, crédito, as partes envolvidas, devedor e credor, o objeto dessa prestação, sem pairar qualquer dúvida de quem, por exemplo, é o credor ou devedor, e sem trazer esse plano de discussão de responsabilidade. Para a doutrina civilista, essa obrigação civil é a mais completa, diante dessas circunstâncias contempladoras de todos esses requisitos e pressupostos. E por isso mesmo é que, no caso de inadimplemento do devedor, o próprio credor poderá mover a execução para receber os seus créditos, acionando judicialmente esse devedor e até promovendo a restrição patrimonial dessa pessoa que esteja envolvido nesse débito. De outro lado, nós vamos encontrar as chamadas obrigações naturais. São aquelas que, segundo a legislação, não poderiam ser exigidas, cobradas. A título de exemplo, nós vamos encontrar sempre as dívidas prescritas,
dívidas de jogos e até mesmo as gorjetas, costumeiramente que garçons estejam recebendo aí em bares e ambientes similares, mas ainda encontraremos, a título de exemplificação, os mútuos, ou seja, contrato de mútuos que não sejam para finalidade econômica, mas que estejam aí envolvidos com cobrança de juros, com anatocismo, com usura, enfim, com essa presença de agiotagem. E sabemos que quando se cobra uma obrigação, ela tem uma fonte. Essa fonte da obrigação poderá ser a lei, que é uma fonte imediata ou direta, mas uma obrigação pode trazer como fonte, antes de tudo, um negócio jurídico investido formalmente por um contrato, quase delito, são fontes que nós temos aí para as obrigações. E quando se busca analisar a estrutura de um negócio jurídico, ele tem que se fazer presente com aqueles requisitos do artigo 103 do Código Civil: agente capaz, objeto lícito, de liceidade, legalidade, forma prescrita, possível, determinada ou não defesa em lei. E quando olhamos que um negócio jurídico que está aí estruturado formalmente por um contrato traz na sua base um ato ilícito, essa obrigação não pode ser exigida. Por exemplo, a agiotagem é crime contra a economia previsto em lei. A Lei 1521 de 1951 traz um dispositivo elencando essa conduta de agiotagem como um crime contra a economia popular. Então, por isso mesmo que alguns autores exaltam, a título de exemplificação desse universo das obrigações naturais, esses contratos de mútuo que não têm a finalidade econômica, mas que traz como plano de fundo um crime de agiotagem, cobranças de juros, taxas e alíquotas exorbitantes contra a própria lei, em contradição dos dispositivos que nós temos na lei, que vão terminar trazendo para esse tipo de negócio também a figura de um vício chamado lesão, e que não pode prosperar. Mas cabe analisar aqui que nós dissemos que nas obrigações naturais há a figura de dívida prescrita, que é citada de forma emblemática e reiterada por todas as doutrinas, mas há exceção. Nós vamos verificar que o cheque prescrito vem sendo utilizado por meio de ações monitórias na articulação dos credores para recebimento dessas dívidas, que, embora prescritas, elas são autorizadas pela súmula 299 do STJ. E nós já temos até outra súmula do mesmo Superior Tribunal de Justiça, tratando de que o cheque, que tem uma prescrição aí de 30 dias praça e 60 dias fora da praça, hoje essa prescrição seria de quinquenal, de 5 anos, exatamente para ir dissipando essas dúvidas, mas é uma exceção que vão se apresentar em vários concursos que os estudantes acadêmicos que nos acompanham por aqui irão enfrentar. É preciso ter zelo nessa exceção aí de dívida prescrita. Outro aspecto também que se deve analisar são os jogos. Os jogos de azar são considerados uma obrigação natural porque não se pode buscar a cobrança, a exigibilidade deles e também dos valores que foram adquiridos lá na própria banca de jogo, do dono da banca de jogo, para que determinada pessoa ali continuasse jogando. Há até uma exceção que a lei traz nesse particular, que quando essa dívida de jogo se veio por meio de um dolo, de uma ação dolosa, ou se por meio de um menor ou incapaz,
isso poderia ser exigida e sair desse plano de obrigação natural para ser uma obrigação civil. Outro aspecto ainda merece zelo nesse particular, que é a necessária diferenciação desses jogos para aqueles jogos da Caixa Econômica Federal, que são as suas loterias. Eles são considerados obrigações civis. Alguém que faz uma aposta ali tem o dever de efetuar o pagamento. Sob pena de não fazê-lo, a Caixa articular as ações necessárias para receber os seus créditos e podendo até fazer restrição patrimonial em relação a esses bens desses devedores. Outros aspectos que ainda merecem relevância nesse contexto dessas obrigações naturais: repetição de indébito e o direito à quitação. Sabe-se que a obrigação natural é aquela que não pode ser cobrada, exigida, mas se o devedor quiser, até por um descargo moral ou de consciência, ele poderá pagá-lo. E, ao efetuar o pagamento, ele tem direito à plena quitação. Ele só não terá direito à repetição de indébito, que é esse instituto que está previsto no nosso Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Quando alguém cobra com má fé dívida indevida ou ilegal, deverá devolver em dobro essas cobranças, restando provado que agiu de má fé. Então, nessas obrigações naturais, há essa necessidade de se ter esse zelo, de se observar que quando alguém pagou espontaneamente uma dívida prescrita, porque não queria, por exemplo, ver o seu nome exaltado pelos bares, botecos, ruas, lugares do bairro onde mora, ou que foi uma dívida prescrita deixada pelo seu falecido pai, vai ali e paga. Poder pagar, pode. E ao pagar, tem todo o direito de receber um documento de quitação. Mas, de outro lado, não pode, logo após, querer ir a juízo, buscar a repetição de indébito, porque pagou uma dívida prescrita. Nesse caso, a legislação inibe esse tipo de procedimento. Neste âmbito ainda das obrigações quanto às suas exigibilidades, apresenta-se uma obrigação curiosa que não tem como fonte um contrato, um negócio jurídico, um ato ilícito, ou ato unilateral de vontade, ou quase contrato, ou quase delito. São as obrigações propter rem, própria da coisa. Elas estão nesse contexto das obrigações reais, mas para muitos autores elas são meramente uma obrigação civil. E elas apresentam aí, num contexto bastante controvertido, cheio de discussões, porque é uma obrigação imposta por dispositivo de lei. É a fonte primeira, primária, imediata dela, a lei. E a lei diz que, em diversas circunstâncias que tivermos de imóveis vizinhos, ou do uso e benefício da copropriedade, os proprietários vizinhos estão aí atrelados a essa obrigação propter rem pelo uso ou benefício recebido na copropriedade ou na propriedade vizinha. Por exemplo, toda vez que o vizinho vai erguer um muro, uma parede, e que limita com seu imóvel, a metade dessas despesas serão repassadas para esse vizinho que foi beneficiado por meio dessa construção, por se tratar de uma obrigação propter rem, própria da coisa, e pelo benefício recebido dela. Assim como as despesas são repassadas no caso de divisão, demarcação de imóveis. Os limitantes e confrontantes daqueles imóveis vizinhos que foram beneficiados pela divisão,
demarcação, aquele coproprietário que assumiu todas as despesas inicialmente, posteriormente irá repassá-las aos demais coproprietários neste contexto da obrigação propter rem. Alguns autores lecionam que a obrigação propter rem própria da coisa é aquela que está vinculada a um bem, que é inerente a ele. Por isso, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de entender quando adquirem um imóvel, um apartamento, uma casa. E ali, ao adquirirem, assumem prestações ou dívidas anteriores de IPTU ou de taxa condominial. Essas despesas são próprias daquele imóvel. E ao adquirir, o adquirente vai assumi-las na condição de obrigações propter rem, própria da coisa, com juros e com sectário de lei. O STJ trouxe o entendimento dizendo que este adquirente desse imóvel que assumiu essas obrigações propter rem de IPTU, taxas condominiais que são próprias da coisa, posteriormente poderá ajuizar uma ação regressiva contra o transmitente desses imóveis.